Uma pesquisa divulgada pelo portal Poder 360 aponta que, se as eleições presidenciais de 2022 fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro lideraria com folga as intenções de voto no primeiro turno. O mandatário, no entanto, empataria com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em um possível segundo turno. Nas intenções de voto no primeiro turno, o presidente Bolsonaro lidera a pesquisa com 38%, seguido do petista Fernando Haddad com 14% e, em terceiro, o ex-juiz Sérgio Moro com 10%. O levantamento também inclui o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, com 6% das intenções de voto, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 5%, o governador de São Paulo, João Dória, com 4% e o governador do Maranhão, Flávio Dino, com 3%. Entre os que aprovam o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, o mandatário tem 80% das intenções de voto. Já Fernando Haddad lidera as intenções de voto entre os que rejeitam a atual administração federal, com 27%. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas de todo o país por telefone entre os dias 3, 4 e 5 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Zé Maria, começo com você. Queria ouvi-lo, sua análise a respeito dessa pesquisa do Data Poder 360, Zé. A gente vê que aquele clima da campanha eleitoral não mudou, né? O presidente Jair Bolsonaro continua mesmo atraindo a atenção e mesmo debaixo de muita crítica e alvo de até algumas injustiças, ele mantém a liderança ali e vai para o segundo turno. Não adianta iludir, não adianta tentar fazer de conta que não é. A eleição de 2022 será decidida entre o presidente Jair Bolsonaro e outro. E a tendência, a prioridade é toda do presidente Jair Bolsonaro. Geralmente, quem tem a caneta, o presidente da República, leva vantagem. Mas agora o presidente Jair Bolsonaro surpreende pelo número de críticas que ele vem sofrendo. São vários canais de televisão que são adversários declarados do presidente, então, empresas de comunicação aí fazendo críticas diárias e mesmo assim o presidente agora não está ali naquela história confortável de ficar em 20%, 30%. É uma demonstração clara de que o eleitorado é fiel e de que ele é sim um favorito em 2022. Agora, para mim, a grande novidade dessa história é o Mandetta, né? Com 5%. Eu não acreditaria que ele passaria na frente, inclusive, do governador de São Paulo, João Dória. Eu acho que a dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro é o segundo turno, se for contra Sérgio Moro. Mas é que para chegar no segundo turno tem que passar pelo primeiro. E eu não acho que tenham eleitores no Brasil para dividir o segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro. É um ou outro. E, neste caso, aí tudo indica que é o presidente Jair Bolsonaro. Vitor, é uma definição do que a gente já vinha falando por aqui, né? Pois é. Diga, Fiuza. Vitor Brown, eu não sei muito por que a gente vive de pesquisa em pesquisa, não. Acho que tudo bem, tem uma parte das pesquisas que tem a sua serventia, né? Avaliação de governo, popularidade, mesmo assim, elas são divergentes entre si, elas variam. Isso a gente falando das de boa fé, né? Tem distorções, vá lá, né? Agora, você ficar fazendo pesquisa para presidente, eu acho que isso é meio um espetáculo, sabe? Eu acho que isso acho que essas observações do Zé são interessantes, né? Uma vez que você tem a pesquisa, você vai olhar, de fato, o Mandetta aparecendo na frente do Dória. Mas também tem aquela coisa, o Haddad é o segundo lugar, mas o Haddad não fez nada, né? O Haddad já era o poste, já era o suplente de presidiário na eleição. Ele reuniu em torno dele o fenômeno mais artificial e doentio do que seria a sociedade progressista, né? Como é que a sociedade pode ser progressista em torno de um candidato decidido dentro da cadeia, né? Como foi o caso do Fernando Haddad? E ele está aí, vivo, nessa pesquisa, mas ele não é um agente político decisivo, não. A gente vai ver o que vai ser
lá em 2022, né? E aí aparecem esses outros, Ciro Gomes, Marina Silva, senti falta aí, né? Mas tem a Marina Silva, João Amoedo, enfim. Eu acho que o mais importante é isso aí. Segundo as pesquisas que importam, essa confirma isso um pouquinho, o presidente está atravessando a tempestade perfeita, né? Assim, realmente o mundo vive, né, a tempestade perfeita, mas ele politicamente, de fato, passou por tudo, porque teve, né, no meio da pandemia, onde ele teve, inclusive, uma atitude, uma postura que no início foi severamente questionada por muita gente. Hoje, talvez uma parte das pessoas que questionaram de maneira mais agressiva entenda um pouco melhor a proposta, que era contra o trancamento geral, né? Isso aí a história vai mostrar. Mas, de qualquer maneira, em plena pandemia, ele teve a saída do Sérgio Moro do governo, né? E ali foi uma bomba atômica, porque o Sérgio Moro saiu e saiu atirando, né? Muita gente achava, eu lembro que no dia da coletiva do Moro teve fogos de artifício, né, das pessoas aí que são contra o presidente, etc. Poderia ser, né, ali, ou o início da derrubada dele até, ou inaugurar um novo estado em que ele passaria a sangrar até o fim do governo. Mas, aparentemente, não é isso que está acontecendo e essa pesquisa vem confirmar. Diga, Augusto. Pesquisa, quando aparece aquela ressalva, né? É um quadro, retrato do momento. Aí já relativiza tudo e você jamais saberá se o quadro é esse aí, já que não teremos eleição daqui a 2 dias, né? Pesquisa que não pode ser confirmada imediatamente é sempre uma pesquisa duvidosa. Não estou colocando sob suspeita aí os realizadores da pesquisa, só digo que é muito cedo. Então, essas ressalvas feitas pelo Guilherme, pelo Zé, eu subscrevo todos. Agora, o problema que surge de imediato e que alguns candidatos terão que resolver, os adversários do Bolsonaro, é o seguinte: com a presença do Moro ali no pelotão de frente, eles vão concentrar artilharia em quem? Eles vão atacar, por exemplo, o Fernando Haddad. Ele vai atacar simultaneamente o Moro e o presidente Bolsonaro. Ele vai poupar mais quem? Porque você tem de escolher o seu adversário, né? Como ensinou o Tancredo Neves, você escolher o adversário é frequentemente mais importante que escolher o aliado. Em quem eles vão atirar, já que a velha polarização acabou. Até agora você teria, né, um candidato aqui e o do PT logo ali na ponta. Não é assim. Porque nessa marcha, pelo andar da carruagem, o Haddad pode não chegar ao segundo turno. Então ele vai ter que escolher em quem bater. E os outros também. O Ciro Gomes, ele vai concentrar o repertório de grosseria deles em qual candidato? Não sei. É problema que eles têm de resolver, não é meu. E acompanhado de adversários do governador João Dória, o presidente Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira as obras de recuperação da ponte A Tribuna, antiga ponte dos Barreiros, em São Vicente, litoral de São Paulo. Foi a terceira viagem de Bolsonaro desde que o presidente se recuperou da Covid-19. Em todas elas, Bolsonaro foi a redutos de adversários políticos e vistoriou ou inaugurou obras. Em certo momento, Bolsonaro saiu do carro para cumprimentar apoiadores que o esperavam do lado de fora. O Ministério do Desenvolvimento Regional revela que liberou 11 milhões de reais de um total de 57 milhões de reais previstos. Foi para a primeira etapa da reforma da obra. Bolsonaro esteve junto do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, e do ex-governador Márcio França. José Maria, como você falava agora, né, já é um clima praticamente de campanha, né, já há essa preparação para 2022 e o presidente Jair Bolsonaro vai intensificando essa agenda de viagens, vistoriando obras e passando por redutos de adversários políticos, né, Zé?
Exatamente. Vitor, lá atrás o presidente foi aconselhado em isolar esse caso Queiroz, não trazer esse assunto aqui para Brasília, não continuar com críticas severas, duras, contra ministros do Supremo Tribunal Federal e líderes no Congresso Nacional e focar na sua gestão e principalmente andar pelo país. As primeiras viagens ali, o presidente ficou meio assim, mas notou o apelo popular. Na reabertura das comportas da transposição do Rio São Francisco, ele foi muito bem aceito. Isso animou o presidente e isso só foi interrompido com a Covid-19, né? E agora ele retoma as viagens pelo país e isto é muito importante. Olha, para se ter uma ideia, geralmente os presidentes da República evitavam situações assim, né, de ir no estado de um desafeto. Mas o presidente Jair Bolsonaro não. Foi a São Paulo, é clara a divergência dele com o João Dória, e mais, ele convidou publicamente o governador para estar junto com ele lá. O Dória não foi porque não quis. Então, acho que é isso mesmo. O presidente tem que rodar pelo país e tem que sentir ali de perto o cheiro, a cara do povo. O momento é próprio. Agora, existem raciocínios assim de que o salário extra provocou esse aumento da popularidade do presidente, porque ele está seguindo os caminhos do Lula. Não interessa, o que interessa é o seguinte, o presidente é Jair Bolsonaro e ele está fazendo o que tem que ser feito. Eu gosto de presidente que roda o país. E você, Fiuza? Ele tem uma liga com o povo, né? Isso é uma constatação inevitável que eu, inclusive, quando apareceu o fenômeno Bolsonaro, ainda pré-campanha eleitoral para presidente, eu achava que não, eu achava que era um fenômeno artificial. Tinha aquelas cenas do Bolsonaro em aeroporto, né? Lembra disso? Que saía lá, era recebido. Eu quebrei a cara, mas cansei de dizer, qualquer um faz, né? Ali você reunia dezenas, talvez uma centena ou mais de pessoas no aeroporto, você monta uma claque. Cansei de dizer isso e quebrei a cara, porque o Jair Bolsonaro tem uma liga com o povo. É como o Lula tinha uma liga com o povo, né? Aliás, o Lula de uma maneira diferente, me permita só a digressão, porque o Lula tinha uma liga, foi candidato algumas vezes, né, a presidente da República, derrotado e perdeu, de alguma maneira, essa credencial, até dentro do partido. Ele já era visto como um perdedor. E o Lulinha Paz e Amor de 2002, diante ali das circunstâncias e tal, recuperou esse terreno e recuperou também essa liga. Isso, Vitor, eu considero muito saudável, né? Quer dizer, um presidente... O Fernando Henrique também, a gente pode dizer que, com uma excelente gestão ali na época do Plano Real, ele criou uma certa empatia, mas não é a mesma coisa. Aí sim é o aspecto da política que trata não é nem carisma o nome disso, é realmente quase que paixão, né? É uma ligação muito forte da coletividade com aquela pessoa, né? Reconhecendo nele um igual, um representante, aquele que vai lutar por ela. Nunca é exatamente isso, mas em parte é isso, e o líder cresce quando ele sente e sabe usar isso. Eu acho que o Lula soube usar até um determinado momento, mas o Lula, como a gente outro dia mostrou aqui nos Pingos, né, um momento dele indignado, defendendo ali uma espécie de pena de morte, uma indignação oposta ao que passou a ser a indignação dele depois. Então o Lula se perdeu no teatro dele, né? O Lula desperdiçou, jogou fora essa liga, que é uma base importantíssima em qualquer democracia, com mentira, com artificialidade. O Bolsonaro parece levar, né, assim, esse teor aí de sinceridade, né, de uma maneira, às vezes, até arriscada, né? Aparecem gafes, aparecem deslizes e tal, mas parece ser, e as pessoas sentem realmente ele como
um líder que se preocupa, né, com o povo, que tem solidariedade, comiseração, etc. Então, eu acho que a agenda é essa, quer dizer, ele de fato ele já fez o teste do estádio de futebol, dificílimo o teste do estádio de futebol, né? Porque é muita gente. Então, claro, aparecem vaias também, mas do jeito inflamado que é hoje em dia a conjuntura política nacional, o líder ir para o estádio e não ser escorraçado praticamente, né? E ao contrário, no caso dele, né? Ser muito saudado, é isso, ele tem esse capital. Né? Por isso que essas questões que o Zé Maria estava apontando no comentário anterior, né? de algumas partes da sociedade, inclusive meios de comunicação, que tem tido uma postura de oposição sistemática mesmo a ele, automática, né? Isso não tem retirado o capital, porque parece haver, de fato, uma liga dele com o povo. Agora, também não adianta o populismo, quer dizer, ele tem que mostrar, ele está indo inaugurar obras, né? Não adianta inaugurar obra que não é de verdade, aquelas coisas, né, que não é o que ele está fazendo, mas não adianta cair nessa tentação. E ele tem uma agenda reformista muito sólida, né? O ano de 2019 foi um ano em que o governo se mostrou um governo muito operativo, né, com reformas, com reforma de infraestrutura também. Então é isso, se tiver coisa para mostrar e puder mostrar na rua, ele vai ter um capital político muito grande aí para frente. Diga, Augusto. A mostrar obras físicas é muito importante, muito importante. Se você tem um ministro como Tarcísio, na infraestrutura, que está realizando, né, obras realmente importantes, entregando obras que populações aí de vários pontos do país esperam há anos. Você tem de mostrar. Além disso, você se afasta de Brasília, que tem outra realidade, é uma coisa paralela. O Brasil real, você tem de sentir ele pulsando aí, indo até ele. Porque você também faz um teste de popularidade, que isso sim é melhor que qualquer pesquisa. Se você consegue ser aplaudido numa inauguração qualquer, sem que você tenha levado plateia para isso, como fez o PT a vida inteira, aí você vai bem. É o teste do viaduto, que esse é o mais agudo, né? Atravessa o viaduto do Chá, que você saberá como está. Vai para a praia no Rio de Janeiro, ali que você saberá como está. O Bolsonaro está fazendo o que o Lula não fez desde que foi vaiado na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Maracanã. Levou uma vaia, daquelas que o Nelson Rodrigues gostava de descrever, a vaia do Maracanã, que é uma coisa poderosa, e nunca mais deixou de falar para plateias amestradas.